E agora sim. Então, muito boa noite de novo, né? E bora para o nosso último encontro do mês de julho, ou junho. A gente está falando de sexualidade direcionada para a vida. A gente viu até aqui a escada da realização. Inclusive, eu encontrei uma imagem que eu falei, eu vou mandar no grupo. Aí depois eu falei, ah, não, eu vou compartilhar na aula com elas para elas verem essa imagem, para vocês verem como que isso já tem um tempo na minha vida, né? E a gente caminhou pelo degrau do desejo, a gente caminhou no degrau da excitação, a gente caminhou no degrau do platô e hoje a gente chega no degrau do orgasmo e repouso, tá? Por que no mesmo encontro? Porque o repouso, minha gente, é o desapego. Não existe bloqueio no repouso, muitas vezes. A gente vai bloqueando as outras etapas, mas aqui nesse ponto a gente chegou num lugar. Quem aqui já ouviu falar em couraça emocional? Alguém já ouviu falar? A Van, a Gláucia, a Ana. Lúcia, você fez assim também? Já ouviu falar? Não? Daia, não também? Couraça emocional? Aqui a gente vai ver a dificuldade de gozar, a dificuldade de desfrutar da vida. Aqui, nesse ponto, eu tomei a liberdade de trazer um pouquinho dos conhecimentos dos traços de personalidade, independente de quem tenha conhecimento do seu gráfico, tudo bem? Mas vai ser de ordem bem assim. Por que eu trouxe? Porque envolve os traumas que a gente viveu. Por exemplo, a Mari falou: eu sou comunicadora, inclusive pela Iris, mas eu não consigo comunicar. Não, a comunicação, uma pessoa comunicadora que tem o traço de caráter oral, que é o traço fofinho, que é o traço que gosta de pessoas, de conexão. A profissão da Mari é a profissão do traço de caráter oral, por exemplo, que gosta de encantar pelos cinco sentidos, pelo cheiro, pelo sabor do bolo. O encantamento vem a partir de assim, a receita que a Mari der para a Daia fazer não vai ser o mesmo bolo, porque tem elementos do manuseio daquele bolo que só a Mari faz, tá entendendo? Porque é a forma de expressão. Então, a comunicação, ela vem sim por meio da fala, só que diante do orgasmo da vida, do desfrutar da vida, pega aqui, viu, Mari? Que agora eu lembrei de um episódio que você me contou lá no nosso direct. Na hora de desfrutar daquilo que vocês, né, cada uma de nós, foi alcançando na escada, alguém castrou aquele momento do ápice. Então, foi um momento que você não pôde falar, foi um momento que você não pôde expressar, foi um momento que a gente não pôde gozar, desfrutar. Então, às vezes, a gente galga os degraus e chega no orgasmo, volta para trás. É o momento quando a rígida, né, ou quando o traço executor fica buscando a perfeição. Ai, tem que estar tudo perfeito, porque alguém exigiu que para desfrutar, ó, uma frase comum para pessoas que têm eternos recomeços é assim: primeiro o trabalho, primeiro o dever, depois o lazer. Quem já ouviu isso na vida? Primeiro o dever, depois o lazer. Quem disse que a cada etapa do dever eu não posso desfrutar de uma pausa, daquela conquista, daquela etapa, entende? Então a gente nem consegue desfrutar. Então a gente vai ver aqui um pouquinho mesmo, tá? Porque assim, a gente teria que ter meses estudando coraça emocional. Mas as couraças, elas foram formadas ao longo dos traços de personalidade e foi bloqueando partes emocionais e viscerais do nosso corpo. Então, onde que isso normalmente aparece? No bruxismo, é uma couraça emocional que tem aqui na boca, que eu não posso falar o que eu sinto, não posso falar o que eu penso, eu tenho que engolir os sapos, tá aqui a couraça. Dores nessa região aqui, ó, é quando eu penso fora da caixa, eu sofria de enxaqueca e eu não sabia por que que era.
mudava a alimentação, mudava não sei o quê, e a enxaqueca permanecia. Por quê? Pensar fora da caixa era algo que eu fui castrada. Então, as dores aqui é quando a gente tem ideias fora da caixa, quando pensa coisas que está fora do senso comum, quando a gente enxerga o mundo por uma nova ótica. Quem aqui me ouviu falar da Matrix? Que eu tive uma visão da Matrix, da tríade da Matrix. Alguém me ouviu falar disso? Porque, ó, gente, isso aqui é. Numa dessas minhas visões aí da madrugada, eu desenhei isso. Eu desenho as coisas que eu tenho visualização. Eu visualizei a tríade da Matrix. Tinha concluído a tríade da Matrix. Eu falei, que tríade da Matrix? Porque eu conheço a Matrix, não sei se vocês conhecem, que é alimentação e farmácia. Mercado alimentício, né? A indústria alimentícia e a farmácia. E a tríade da Matrix fechou com a inteligência artificial. Aí eu, no meu papo reto com aquele que eu acredito que é a minha espiritualidade, falei, você tá louco que eu vou falar isso para o mundo, que a Matrix faz parte, que a inteligência artificial faz parte de manipulação de massa da Matrix. Imagina eu falando isso e no auge, e aí a visão era muito nítida. É uma manipulação de massa. Quer dizer que a gente não pode usar? Não, a gente pode, deve usar tantas coisas, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de usar que está aqui dentro. A capacidade humana, ela é unicamente humana. E eu visualizei isso, e eu fiquei lá, me relacionando com aquilo. Agora vocês vai catando aí meus BO, com meus BO, né? Então, se eu chego lá no orgasmo de ter a satisfação, tô contando isso aqui para vocês, isso totalmente fora da caixa. Então, eu chegar nesse lugar de ter uma satisfação, de poder viver essa plenitude de tudo que eu vejo, ouço, percebo. Se eu não estou fortalecida em quem eu sou, em todos os outros degraus, dificilmente eu vou viver o orgasmo. Dificilmente eu vou desfrutar da totalidade, tá? Então, a gente vai olhar esse movimento aqui hoje. Então, vamos lá. Vou contar aqui, vou pegar minha colinha, vocês já sabem, né? Então, o que a gente vai olhar aqui? A dor que a gente viveu ao longo da nossa vida, dentro do processo. Ah, deixa eu pegar, peraí, minha gente. Peraí, que na hora que travou, eu fechei todas as minhas janelas e fechou o meu slide aqui. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Aqui. É um pouquinho, tipo, eu julgo necessário só para vocês entenderem o contexto, mas é um pouco, é biologia. O que é saber disso que é, Ana, da Matrix? Pode Não, falar. eu estava falando para Mari de cozinhar, de fazer, não só cozinhar, né, mas de encantar com um dom, né, um dom. É Seria um isso, né? dom. Isso. É o temperinho pessoal. Total. É o mesmo que você, na hora que você estiver fazendo um arranjo ou qualquer outra coisa dentro da arte. Mas sabe que a minha cozinha também é um refúgio nesse sentido. Todo mundo fala mãos de fada, a Jana quer muito que eu faça alguma coisa nessa área, sabe? Eu Sim, amo realmente estar na cozinha e encanto mesmo. Como você falou, mesmo passando a receita para outra pessoa, não faz a mesma coisa. É interessante isso, né? sim, sim. Então, mexeu comigo. Muito rico. Coloca, vai coletando suas sementinhas da prosperidade. Alguém tá chegando? Peraí, deixa eu ver quem é. Ai, meu Deus. A gente tem convidadas hoje? Deixa eu ver. Quem tá? A Ângela, lindeza.
Tava faltando uma cria, gente, não tinha visto. A Ângela. Ângela, bem-vinda, sua lindeza. Então, bora lá. Aqui só para vocês entenderem, então, isso aqui, minha gente, é um neurônio, tá? Neurônio. Quando a gente nasce, quando a gente nasce, não, quando a gente está no desenvolvimento embrionário, assim está. Vamos imaginar que isso aqui, sabe essa parte do meio aqui? É essa cabeça aqui, ó, tá? E todo o filamento do neurônio. Neurônio é como se fosse um fio desencapado quando a gente está no desenvolvimento embrionário. O que acontece? A cada percepção da criança, presta atenção que eu estou falando com você, essa adulta lindeza que está aqui na minha frente hoje. Não olha, tipo a Lúcia tem filhos, não olha para a postura da mãe, o que aconteceu com o seu filho na barriga. Não, esquece a pessoa mais está aqui agora. Quando você estava no desenvolvimento embrionário lá na barriga da mamãe, a criança percebe aquele mundo intrauterino e decodifica de alguma forma. Como bom ou ruim, confortável, desconfortável, quentinho ou frio. A gente vai sentindo e percebendo o mundo à nossa volta desde a barriga. A cada processo que você sente, percebe, registra no teu corpo, essa barra, essa bainha, que chama bainha de mielina, ela vai se formando, tá vendo? Vai formando o quê? Um caminho neural. Quanto mais isso aqui vai se formando, ele se conecta com outro neurônio que vai fazendo uma nova formação e vai acontecendo isso aqui, ó. Se a gente visse o neurônio cortado no meio, é isso aqui que você veria. Tudo bem? O que isso aqui significa? Isso aqui, olha aqui é como cortar um mato pela primeira vez. Aí a estrada foi sendo sedimentada, aí de novo ela foi sendo expandida. Aqui é como se a estrada tivesse formado. Os traços de personalidade, por isso que eu digo que não tem erro o traço de personalidade. Quando eu dou um direcionamento dentro do traço, eu estou falando disso aqui, a formação neural do cidadão. Isso aqui é o que decodifica no visível ou invisível. Então, dentro da consolidação de cada traço de personalidade, ficou registrado no teu corpo, tanto do traço de caráter esquizoide, que é o criativo, quanto do traço de caráter oral, que é o comunicador, quanto do traço de caráter masoquista, que é o planejador, psicopata, que é o negociador, e executor, que é o rígido. Tá registrado. Como? Porque o caminho neural ficou marcado e ele fica marcado de acordo com o trauma. É repetição ou forte impacto emocional. Por isso que isso me encantou, porque não tem dúvidas que todo mundo passou por isso aqui. Então, o que acontece? Quando a mielinização, que é esse processo aqui, acontece no nosso neurônio, no nosso sistema nervoso central, ele vai descendo e vai acontecendo todo esse processo ao longo da nossa coluna até chegar no sacro. Inclusive, por que a iridologia, que é essa análise da íris, é tão precisa? Porque todo o caminho neural tem dois nervos ópticos aqui que fica conectada com uma parte límbica do nosso cérebro e ele fica registrando tudo que está acontecendo. Então, tem o mapeamento da íris que fala qual é os traumas que você viveu. E olha que interessante isso. Aí, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Ah, não, peraí, eu vou mostrar só mais uma imagem que eu acho curiosa também, que é interessante vocês verem. Olha aqui essa. Vocês estão vendo aí minha imagem? Deixa eu ver, faz um joinha para mim, Mari. Então, tá. Peraí. Opa, cadê? Aqui. É isso aqui que acontece, ó. A gente nasce, o nosso embrião, vocês já viram um bebê embrião? Ele é com isso aqui desencapado. Então, a cada estágio,
olha onde vai desenvolvendo. Aqui é o esquizoide, está desenvolvendo muito mais até aqui na região da nuca. Depois, com um ano, a gente está desenvolvendo esta área aqui, ó, braço, tanto que o bebê começa a pegar com a mão as coisas, pôr na boca, explora o mundo com a boca. Mas aqui, as couraças, inclusive, elas atendem mais ou menos essas mesmas regiões. A Mari falou, ó, sou comunicadora e não consigo falar. Qual foi a área que ela teve interrompida com o trauma? Aqui, ó, eu tive, todas nós tivemos esse movimento. Garganta, não pode falar o que pensa, que sente, ó, tá aqui, vai pegar um pedaço aqui dessa parte da mandíbula. Provavelmente uma pessoa que tem dor na cervical, não pode olhar na direção daquilo que ela quer, teve os desejos castrados. Teve a mão, o movimento de mão, quando a criança vai pegar algo para se colocar na boca, aí a gente levava tapa na mão, que não pode, tem essa retração da mão. Tudo isso foi criando couraças emocionais que alcançar algo que eu quero não pode, é proibido. Tem um registro de dor, mesmo que inconsciente no teu corpo. Eu quero caminhar na direção aqui, ó, esse azul é na fase do psicopata. Eu quero negociar, quero levar, não é levar vantagem, mas quero fazer uma troca mais justa, quero negociar um valor mais equilibrado. Não, mas eu só sirvo quando eu tenho utilidade. Isso ficou registrado no corpo dessa pessoa. Ele vai ter um tronco mais largo, porque ele entende que ele tem que carregar o mundo nas costas. São pessoas que vão ter problemas de bronquite, de asma, vão ter problemas de gastrointestinal. Tá aqui. Aí o amarelo, que é aqui nessa região, quase chegando na lombar, aqui, ó, é o masoquista, é o planejador, é aquele que tem medo de fazer coisa errada, tipo fazer cagada, tem medo de decepcionar. Eu vou fazer tal coisa, eu vou gozar da vida, eu vou desfrutar da vida, mas será que eu posso? Importa mais o outro do que ele mesmo. Ele se preocupa com o outro se satisfazer menos ele. Tá aqui, ó. E o rígido, que é o traço de caráter que tem o primeiro processo da mielinização, da descarga hormonal, ele é o traço da exigência. É o traço que foi muito exigido. Nunca tirar 9 foi suficiente, nunca o que você fazia era suficiente, o copo estava sempre meio vazio, alguém cobrava excelência, alguém cobrava para além do que foi entregue. Só que a criança ela fez o melhor que ela pôde, ela muitas vezes não deu conta. Só que o melhor dela, para aquele adulto que era muito exigente, é diferente. Aqui é quando a gente ouve também dos pais a expectativa com relação à formação. Eu ouvi outro dia fui visitar um amigo, uma amiga, né? E a filha dele tem 7, 8 anos. Ela tá nessa primeira descarga aqui, ó. Já tá desenvolvendo a rígida. O pai dela fala, ela é a nossa futura advogada. Ela, por mais que ela queira se envolver com arte, ela vai tender a realizar o sonho que é do outro. Ela não vai gozar. Vai ter dificuldade em gozar na vida, entende? Então, essa aqui, isso é que aconteceu com cada um de nós. E as couraças emocionais vai travando o movimento de perna, vai travando o movimento na lombar, vai travando o movimento aqui no tórax, vai travando o movimento de mão, de boca e de cabeça. Deixa eu interromper aqui. Eu tenho bruxismo, estou melhorando muito depois do autoconhecimento. Total, total. Eu também. Eu já quebrei dente dormindo. Já quebrei dente. Então, voltar aqui para minha colinha. Então, as dores que a gente viveu na formação dos traços de personalidade, na mielinização, são as mesmas dores das quais, quando a gente está prestes a gozar da vida, a gente ressente essa dor no corpo. No corpo. Então, o que a gente vai olhar? Vou contar aqui para vocês.
dentro dos traços de personalidade. Lembra que a gente falou, que eu falei para vocês que o mesmo sucesso ou prazer que a gente tem na cama, a gente tem na vida? É um paralelo? O esquizoide, que é o traço da criatividade, por que que eu estou falando que independe de você saber o seu percentual? Porque você passou pelos 5 traços, independente. Mas dentro da formação, você passou pelos 5 e nós vivemos as 5 dores. Então, como que você vai saber se tem uma trava lá na sua parte criativa? Você vai olhar se você gosta de imaginar coisas, mas barra com a mais. Vem mensagens de repulsa daquela ideia. Você mesmo autobloqueia as ideias. Você fica ponderando como se fossem impossíveis. Isso demonstra um bloqueio no orgasmo. Dentro do traço de caráter comunicador, você vai olhar para as sensações, para os 5 sentidos. Mas será que dentro desse movimento, quando você vai saborear uma coisa, você se culpa pelo valor da coisa? Hoje eu contei para vocês que eu estava chegando da rua, né? Que estava com pouca bateria. Tem uma prima minha que está morando em Portugal e veio passar um dia hoje em Campinas. Ela estava, né, aqui no Brasil, ela está em Rio Claro, que é uma cidade aqui perto, mas ela falou, Lu, amanhã eu vou estar aí. Só que quando ela mandou mensagem, eu já estava dormindo, eu tinha meus compromissos hoje, e aí quando foi 4 horas que eu fiquei livre, eu falei, eu vou te encontrar onde você estiver para a gente se dar um abraço. Olha só a oralidade bloqueada. Eu vi uma menina que eu não conhecia, e você via o rosto dela bem redondinho, e aí a minha prima falou, eu queria comer um doce. Falei, aqui nesse shopping tem a Casa da Sobremesa, que é uma franquia aqui em Campinas, que é muito conhecida. Chegou lá, ela olhou, essa criança, né, tem 15 anos, ela olhou toda a vitrine do bolo, que é bolo por quilo, tem sorvete e tal, e aí ela falou: Nossa, esse tá com uma cara boa. Nossa, não, mas esse tá com uma cara boa. Ah, não, mas esse custa tanto. Ah, mas esse. Ela tava se autobloqueando. E a mãe dela falou para ela: Pode escolher, compra. Não, mas esse tá muito caro. Não, mas esse. Aí ali eu vi uma couraça emocional da oral sendo bloqueada. Ela mesma. Porque a gente já viveu tantos condicionamentos que a gente mesmo se bloqueia hoje, você entende? Não precisa mais alguém falar, porque a voz já está internalizada. Então, quando eu quero explorar os 5 sentidos, quero mexer meu corpo, quero dançar, quero ouvir uma música mais alta, vem aquela voz e me bloqueia. Então, será que eu não pude escutar? Você está entendendo onde que vocês vão pegar as dores que bloqueiam o orgasmo de vocês? O... se eu levar isso para a cama, por exemplo, tem mulheres que têm os 5 sentidos castrado, essa parte aqui, ó, essa região do olhos, ouvidos, é uma das couraças, que é uma pessoa que, quando está num ato sexual, não gosta de ouvir o outro falando, não gosta de ouvir o outro gemendo, se incomoda. É onde eu senti a maior dor, é onde eu vou ressentir. Como que eu sei onde que é? Observando as vozes que bloqueiam cada um dos seus traços. Tá sacando aqui? Tudo bem? Então você vai olhar, eu quero pegar com a mão. Não, não pode. É feio pegar o brócolis com a mão para comer. É uma poda do oral. Eu quero me lambuzar com o brigadeiro da Mari. Não, não pode. Porque princesas, eu lembro dessa frase da minha mãe, princesas não sujam, não se sujam de chocolate. É a minha oral que estava sendo castrada. Princesas não falam palavrão. Quando eu comecei a me libertar, o que eu fazia? Eu só falava palavrão. Depois eu tive que fazer uma quaresma só para parar de falar palavrão. Mas é um movimento, entende? É a minha oral que estava se libertando. Agora ninguém manda em mim, eu falo o que eu quiser. Mais ou menos isso. A psicopatia, que é o traço da liderança, do comando. Quando a pessoa está liderando, está protagonizando, quando ela está no movimento, seja na comunidade, seja em casa, seja com os filhos, não importa, eu estou no comando, isso me dá tesão. Aí vem aquela vozinha que fala assim: você está querendo aparecer. Quer aparecer? Põe uma melancia no pescoço. Que eu ouvi essa frase.
Tá querendo se mostrar? Sabe? Essas frases, vocês conhecem elas? Então, isso travou aonde? O traço de caráter psicopata, aqui, ó, região tórax. A pessoa acaba, às vezes, ficando mais encolhida. Tô com uma roupa preta hoje, né? Mas sabe quando o ombro vem mais para frente? Uma sensação de ter que proteger o coração, os órgãos vitais, essa parte fica encurtada, sabe? Aqui. A gente não tem essa coragem de levantar o peito. E sim, eu gosto de liderar. Aí a gente vai observando isso. O masoquista, que é o planejador, é a pessoa que planeja para ter segurança do caminho, mas ele não para. Quando que ele para? Quando ele lembra das decepções que ele pode ter causado, quando ele fica sensível à crítica, é uma pessoa que tem dificuldade em receber uma crítica, que fica explosivo, que internaliza, engole, que prefere se distanciar a ter que conviver com pessoas que apontam alguma coisa para ele. Porque o traço de caráter planejador, ele é o cara mais seguro. E quando ele está seguro daquilo que ele planejou, pode vir 10 mil bombardeios. Ele já pensou em tudo que seria possível. E quando acontece algo que não estava dentro do previsto, ele vai buscar solução quando ele está no recurso. Qual é o próximo plano? Então, a gente vai observando, eu tinha muito desse traço. Esse é o traço que tem síndrome do intestino irritado, tem gastrite, tem esofagite, tem refluxo. É o traço de personalidade que vai ter intestino preso. É muito comum isso acontecer, porque está aqui nessa região do abdômen, tá? As couraças emocionais dele. E aqui também mora aquele que agrada a todo mundo, os agradadores. O que sente o agradador? Dor aqui nessas costas, na parte da asa, sabe? Aqui, ó, nessa região da coluna, porque acha que tem que carregar o mundo nas costas. Então, não vai gozar da vida. E por fim, a rígida, que é a executora, que ela é o traço que executa com excelência tudo que faz. A rígida não é assim. Para a rígida não é melhor feito do que perfeito. Não. A rígida ela tem um nível de exigência alto. Mas ela, quando está no recurso, ela se reconhece na sua excelência e na sua necessidade de progressão e melhoria contínua. Ela se satisfaz com aquilo que ela fez agora, mas não se limita àquilo, porque no próximo ela vai fazer diferente e melhor, dentro daquilo que é régua dela. Mas como que eu sei quando uma rígida está travada? Quando ela evita elogio, quando ela recusa elogio, fala, não, eu não mereço isso, não é para tanto. Quando ela desvaloriza o que ela mesma fez. Não, ai, nem ficou tão bom, sabe? A rígida também está na dor quando alguém vem elogiar ela e ela fala assim, nossa, mas o que essa pessoa quer em troca? É a pessoa que tem um traço de caráter rígida com psicopata, ela acha que ela vai ser usada o tempo inteiro. O que acontece normalmente com uma pessoa que está com a rígida travada e não goza da vida? Ela evita pessoas. Ela evita convívio. Por quê? Vai ter que ter uma troca e eu não estou sabendo nem o que eu quero, quem dirá o que eu vou ofertar para o outro. Sabe? Então aqui a gente vai vendo quanto o desfrutar da vida fica bloqueado quando as couraças estão ativadas na dor, porque é um mecanismo de proteção, tá? É um mecanismo de proteção. Só que é uma proteção de uma autodefesa que te impede de avançar na direção daquilo que você quer. Entende? Porque o degrau da escada está subindo. Aí eu passei pelo desejo, cuidei dos bloqueios do desejo, cuidei dos bloqueios da excitação, mas eu não me permito gozar, desfrutar.
Lembrei agora da história das férias da Daia. Lembra, Daia, das férias? Lembrei disso. Então, é um movimento que a gente vai precisar olhar. Tudo bem? Conta, Dai. Então, só para partilhar, você falou das férias, né? Mas falou ali da questão dessa área aqui do peito, né? Que se encurvava. E aí, eu lembrei quando eu fiz meu processo de coaching, e aí eu achando que abalava, né? E aí tinha que mandar as perguntas lá, daí mandei, selecionei os meus amigos, mandei. Daí quando o coach me deu o retorno, eu lembro até hoje, eu fazendo meu cachorro quente, né, em casa. Aí abri para ler o retorno, né? Me sentei e comecei a chorar com o cachorro quente na mão, pensando assim, ó. Cara, eu achava que eu era a supra-suma da pessoa legal. E eu fiquei, tipo, muito decepcionada que eu não era tão legal assim, né? Porque era muito ego e eu só via o que eu era legal. E a parte chata, não, né? E aí, agora você falando, me veio a questão do rígida, né? Do sabotador. E aí, agora, há poucos dias eu corri aqui na academia e eu corri 10K em 1h10. Corri super bem, fazia 7 meses que eu não treinava. E aí as pessoas, bah, que legal, Dai, eu não sei o quê. E eu, pois é, né? Eu acho que eu era a última da minha categoria. Tipo, me desmerecendo. Então, e até você falar, tipo, eu falei, mas pra mim era só uma brincadeira, mas que fundo de verdade esse desmerecimento, né? Sim, sim. E quanto Bem, isso impede você. E olha só, muito louco, né? Uma coisa que você queria voltar a correr, foi fazer porque você queria, e na hora que você corre, num tempo legal, tal, você mesmo é como. Eu vou usar aqui uma expressão, tá, gente? Mas estamos aqui entre adultas, né? Tipo coito interrompido, sabe? Não, não pode gozar. Tira, e, não pode gozar. É o tipo da coisa assim de não, segura, contém. E a gente e, viu ó, isso lá desde da repressão sexual, lá no desejo. e olha que louco, né? Porque quando eu fiz esse processo de corrida, que eu tava sem correr, eu fui correr mesmo muito só por cumprir a prova. E aí eu me dei conta, correndo, quantas vezes na minha vida eu corri por raiva, para extravasar raiva, de forma inconsciente para sentir dor. E aí, nesse processo de corrida, eu fiz a corrida os 10K com muita leveza, e aí eu tive esse insight. Então, assim, ó, o quanto que eu quero partilhar com as meninas, o quanto que algumas coisas para mim, a partir dos momentos de desconforto que a Luana trouxe também para nós, ele foi sendo insights e caindo as fichas de coisas que são de muito tempo atrás. Então, a gente está presente para essas, assim como tem a tagarela, tem essa voz que vai te trazer esse insight para virar uma chave sobre autoconhecimento. Sim. E olha a riqueza dessa virada, né? De mudança de percepção. Eu não preciso mais correr para sentir a dor. Porque você estava com raiva e ia correr para sentir dor, ainda era uma autopunição. Uau! E agora o prazer de correr, de fazer um bom tempo, e ainda teve deu uma esbarrada no buraco ali, né? Muito rico, total. E a gente faz isso com a gente mesmo, né? Meu Deus do céu. É o que eu falei lá no comecinho, a gente soterra a semente, né? A potência. A Lúcia perguntou aqui, né? A partir de que idade podemos fazer a análise? A partir dos 14, tá, Lúcia? A partir dos 14 eu faço análise, porque daí já tenho uma consciência um pouco maior. A Glaucia falou que tem aparecido até no nome. Hoje eu me reconheço assim. Riqueza. Já, né? A rígida tá no recurso aí, né? Luana falando e eu identificando que o meu corpo já passou. E assim como a Glaucia disse, muito está sendo melhorado a partir do autoconhecimento. Total. Muito rico. Eu era assim, queria agradar todo mundo. E o peso na coluna. Tem gente que trava, minha gente, com coluna e não abre mão do peso. Olha lá, a Ana, trava da coluna, né? Mas agora você está aprendendo a abrir mão, né? Gente, eu vivi 14 anos travando a lombar
pelo menos uma vez por ano. Uau. Pelo menos. Eu comecei um movimento de cuidar dessa parte da coluna, tem a consciência, né, corporal, uns 2 anos, mais ou menos. Porque o que eu sei, vamos dizer assim, é que eu nem fui atrás de entender o porquê que eu travava. Eu achava que fazia parte da minha vida, entendeu? Uhum. Eu não parava para olhar para mim, né? Então, lá atrás, um fisioterapeuta me disse que eu ia ter que conviver com isso, eu aceitei e convivi, Uhum. mal e porcamente, né? Ah, é assim porque eu tive 4 filhos, é assim porque eu cuido da casa, é assim porque, né? Eu não fui atrás, não fiz um movimento para sair disso, né? Quem sabe até, como a Dai falou aí, quem sabe até eu achava que eu deveria sentir a dor, né? Sim. É uma possibilidade. Não parei para pensar nisso, né? Agora me veio esse pensamento aí, né? Até que chegou um ponto que eu falei, não, eu não preciso sentir dor, eu preciso sair disso, tem que existir alguma coisa para eu sair disso. E Sim. aí foi que eu comecei o movimento. E aí outra coisa também que falou aqui, né? Quando eu comecei a fazer Pilates final do ano, e quando eu comecei a ouvir essa moça Luana aí, eu me dei conta que eu faço as coisas busco fazer as coisas com excelência mesmo, né? E isso é o Pilates também. E aí, quando as minhas colegas começaram a elogiar e a professora elogiar também, de início eu ficava meio encabulada, né? Ah, não é bem assim. Depois que eu comecei a pensar, poxa, não, realmente, eu faço com excelência, eu tenho facilidade. Então, mesmo esse ato de aceitar uma qualidade, vamos dizer assim, da gente, é um processo, né? Porque eu demorei para aceitar que realmente eu fazia as coisas, vamos dizer assim, até melhor, com mais facilidade mesmo, né? E que isso é uma coisa boa, isso até inspira as minhas colegas, sabe? Então Uhum. eu deixei de fazer esse desserviço já, tá, Luana? Riqueza, riqueza. Ó, e sabe uma coisa que eu comecei a fazer? Vou recomendar aqui para vocês. Eu tinha um diário de bordo de registro das dores, dessas travas, quando eu percebi a voz falando, porque as couraças existe, né? Por exemplo, a Gláucia passou comigo por uma revisão de análise, né? Ela entendeu quando, porque os traços de personalidade eles se mascaram na formação do traço. Então, um traço de caráter esquizoide e oral, que são o criativo e o comunicador, eles são dois traços que são mais ligados ao lúdico. O que acontece com esses dois traços? Na formação, de acordo com o ambiente que a gente foi se desenvolvendo, o psicopata, a rígida e o masoquista, que já são traços que foram formados a partir dos 2 anos, que a criança está ganhando um pouco mais de. Ali nos 3 anos, ela começa a ligar o Lé com o Cré. Então, masoquista e rígida são dois traços executores, justamente porque eles são normalmente protetores dos outros traços. Então, por exemplo, a Ana falando da questão da exigência. Às vezes, a gente quer falar algo, presta atenção nisso, que isso aqui é bem interessante, foi isso que eu comecei a fazer, né? Às vezes você quer falar algo, e aí vem uma voz e fala assim: ah, não. Ah, eu contei para vocês, acho que a história da ligação da sogra e do marido, não foi? Contei para vocês? De separar o fato da emoção? Deixa eu ver, a Daia não tá lembrada. Alguém tá lembrando disso? Tá Tá Estão travando. lembradas disso ou não? Todo mundo ou não? Travou? Peraí. Voltou? No dia do aniversário da sua filha. Eu acho que não foi aqui que eu contei, acho que foi lá no grupo Frutos em Potencial. Vou contar rapidinho aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando dessa máscara e como eu comecei a mapear essas couraças no meu corpo.
eu ouvi o meu marido contando para minha sogra que o filho passou numa universidade pública lá em Santa Maria. Aí, tem uma federal lá, não tem, Ana? Uma federal lá? Isso, aí ele tinha passado lá. Eu tava lavando a louça. Aí, o escritório do Marcel, ele é tipo assim, ó, quase que porta a porta com a cozinha. Eu ouvi ele contando para a mãe todo animado. Subiu sangue. Subiu sangue. A emoção, ela vem nos contar algo e eu fiquei com raiva. Os traços que sentem raiva é oral ou masoquista. Aí eu falei, bom, tô com raiva. Aí veio a vozinha. Ah, Luana, você tá enchendo. Por que você tá enchendo o saco? Por quê? Tá chateada com o quê? Tá brava com o quê? O cara tá lá falando com a mãe dele, ele tava no Viva Voz. Olha as máscaras e as couraças de proteção, de autodefesa. Aí eu estava conectada com o que eu estava sentindo. Só que a voz dentro de mim falava, vai, termina de lavar sua louça, você tem mais o que fazer. Vai ficar ligando porque o Marcel tá falando com a mãe dele? O que tem nisso demais? Pensa aqui comigo, vocês que estão me ouvindo. Você tá lavando louça, imagina essa cena. Aí você escuta o seu marido, o seu bem, seu par, contar para a sogra que o filho passou na universidade. Aparentemente tem problema aqui? Não tem. Mas tem o problema. Por que o problema existe? Porque eu senti a dor. Se eu senti a dor aparece aonde? Onde ela foi formada. Sacou? Só que a minha rígida, que é o traço executor, vai lavar a louça. Quem já assistiu Divertidamente, é como se a rígida tivesse empurrado a oral do comando, falado, vai lá pro cantinho da tristeza. Quem não assistiu, eu recomendo muito que assista, que vai entender muitas coisas sobre vocês. No filme número 1, a oral fala, no caso a psicopata fala para a oral, aqui é o círculo da tristeza, fica aqui. A minha rígida fez isso comigo, com a minha oral. Falar o que você sente é perigoso? Então ela começou a executar a coisa em cima daquela emoção. Olha o que a Dai fez. Ia correr para sentir dor da raiva. A rígida, ó, não, vamos executar alguma coisa aqui. Suprime isso. Então, um traço de caráter vai mascarando para proteger aquela dor, porque aquele traço aprendeu a sobreviver dessa forma. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, já estava conectada no meu movimento. O traço de caráter oral, ele é expressivo. E eu, a Mari, a Lúcia, a Lucinete, cada uma de nós aqui que tem um pouco mais de oralidade, na hora que alguma coisa, a Ângela, na hora que alguma coisa acontece que não deu bom, a nossa cara conta. Aí a pessoa fala: o que aconteceu? Aí eu já falei para o Marcel já está alinhado comigo, né? Eu falei: ó, então, o caso é o seguinte: tem a ver com a ligação da tua mãe, mas eu ainda não sei o que é. Quando eu descobrir, eu te conto. E a gente sentou, almoçou e blá blá blá. E o dia seguinte eu não fiquei me perturbando com aquilo. E ele também não. A gente deixou. Quando foi à noite que eu fui tomar um banho, a Ana não consigo esconder. Aí, quando eu fui lá tomar um banho, veio um pensamento assim, ó. De quem, e presta atenção, vê se vocês conseguem detectar de quem que é esse pensamento. Veio um pensamento assim, na hora de pagar o boleto, de prestar o vestibular, na hora de pagar não sei o quê, na hora de definir as coisas financeiras e alinhamento com relação aos filhos, é com você que ele vem falar. Mas na hora de partilhar uma alegria com a mãe, o que eu estava sentindo? Quem percebeu aqui? Hã? Preso? Desprezo? Traída. Vitimismo. Traída. Traída. Tava me sentindo traída. Quem é o traço que sente a dor da traição? A própria rígida que estava me fazendo lavar a louça e calar a boca. Sacou? Ela estava no mecanismo de defesa. Quando ela viu que eu não dei ouvidos para o mecanismo de defesa e que eu queria descobrir a verdade, ela me contou que a oral estava tentando me alertar, e ela, comunicadora, a dor da traição. É separar o fato da emoção. Aí o que eu fiz? Fui lá e falei pro Marcel: ó,
senti a liberação da garganta, não precisei mais travar o nó aqui. É uma camada da couraça que saiu. Então eu fui lá e falei para ele, olha, o caso é o seguinte, eu me senti traída e expliquei todo o contexto para ele. Então eu preciso ser a sua primeira opção sempre, que é uma necessidade da rígida. Na hora de partilhar, de decidir se vai pagar ou que não vai, eu sou a sua primeira opção. Na hora de partilhar a vitória também tem que ser eu. Quer dizer que você não pode contar para outras pessoas? Pode contar para quem você quiser, mas eu preciso ser sempre a sua primeira opção. Pronto, alinhamento feito. Nunca mais eu tive BO, entendeu? Mas eu precisei viver aquela emoção, separar o fato da emoção, identificar qual parte do meu corpo estava se travando para não colocar aquilo para o mundo. Aí eu identifiquei. Então, qual que é o exercício? É vocês irem diagnosticando no seu corpo aonde aquela voz está travando. É onde você está se impedindo de desfrutar a vida. Sacaram? Aqui, na prática? Tem tudo a ver com o que eu falei, né, Luana? Eu tô pensando no sabotador, mas eu botar o sabotador como traço, né? Como tu falou, né? Ou tu tá no recurso, ou tu tá na dor, né? No Uhum. traço personalidade. Não existe um meio termo, né? Uhum. Então, quando, quando acontece. Peraí, deixa eu só fazer um ajuste. O traço da dor, o traço de personalidade na dor, ele é uma dor existencial. Ela sempre vai existir dentro de nós. Mas o recurso da personalidade é que faz a gente aprender e a saber a resolver aquela dor, a sanar. A gente busca formas para nos proteger, só que não pela dor, mas não pela sobrevivência, mas pelo recurso. Então, recurso da comunicação, por exemplo, e eu executar de uma forma diferente, em vez de ser explosiva, tal, continua sendo uma execução, mas de uma forma funcional e não disfuncional. Sacou? Tá. Então, quando acontece uma situação, que foi o que aconteceu com você, né? Pegando como exemplo o que eu vivi essa semana, né? Quando acontece a situação, você para e pensa, né? Por mais que o traço esteja tentando se esconder ou esconder o outro traço, você vai começando a perceber isso, né? Porque você está falando de traição, né? Tanto é que eu coloquei a palavra desprezo, né? Na verdade, eu não consigo identificar a traição, Uhum, porque eu pego traição como algo homem e mulher, por exemplo, entendeu? uhum, Vou me debruçar agora em entender essa palavra traição na vida, no sentir, porque tem sim, tudo a ver com o que eu sinto, entendeu? sim. Quando você é trocada e você sente que você não foi suficiente. Então, Isso, e a gente tende a entender hum, a palavra em si, né? Eu tô percebendo isso, né? Então, me isso, chamou muito a atenção isso, né? Que é tipo, nunca parei para pensar realmente sobre isso, mas eu acho que tem tudo a ver, e tem tudo a ver com rígida, né? total, tudo a ver, tudo a ver. Tá E joia. tanto que tem uma coisa que você me contou, e acho que a Dai também, não lembro agora se foi a Dai, que foi algo assim, que eu falei uma vez que rígidos são competitivos. Quem que falou para mim que não gosta de competição? Foi a Dai ou foi você? Não lembro agora. Não, eu gosto. Mas enfim, foi você, Dai? Não, eu Não. gosto de competição. Eu gosto de desafio, autodesafio, desafio, enfim. Os rígidos, eles são competitivos, quem são os rígidos de plantão, né? Mas a pessoa que não gosta, que fala, não, não me vejo competindo. Na verdade, é a dor dela o medo de não conseguir ganhar algo. Então, se ela se vê perdendo, ela nem vai. A rígida na dor, ela nem compete. A rígida, ela fica totalmente na defensiva. Então, é um movimento que, eu quero, mas eu não gosto nem de pensar na perda, então eu prefiro não ir. Na dúvida, eu não vou.
é o movimento. O oral faz a mesma coisa. Ah, eu vou falar, ninguém vai me entender? Melhor nem abrir minha boca. Ah, eu vou tentar. Isso vale para todos os traços, né? Vou tentar negociar. Ah, mas só de imaginar que é uma chance do cara não fechar ou da pessoa não fechar, ah, nem vou fazer. É dor defensiva. Então, as dores existenciais, elas são existenciais. Vocês viram que passou pelo processo de caminho neural. Então, elas vão existir para a vida. Então, o que que a gente faz? Usa o recurso para dar manutenção nessa dor, tá? Então, é isso que eu estou contando aqui para vocês. O que que é importante a gente trazer? Eu vou trazer aqui 3 não existem, para a gente deixar bem gravado que não existe desfrutar da vida, não existe orgasmo se a gente não romper essas 3 barreiras, tá? Que é assim, ó, não existe desfrutar e orgasmo sem relaxamento. Se a gente não conhece aquela frase lá horrorosa, que eu não sou muito fã dela, relaxa e goza, é exatamente isso. Não tem como não tem como atingir um orgasmo se eu não relaxo. O que que é esse relaxamento? É você aceitar que você fez o seu melhor, porque o seu melhor é suficiente. Mesmo para uma rígida exigente, mesmo para uma comunicadora como eu, que vai falar palavras erradas, trocadas, não sei o quê, eu vou sempre fazer o quê? O meu melhor. Hoje, na hora que eu cheguei aqui em casa, que eu cheguei correndo, tal, abri a sala, não atrasada, mas muito perto do horário, né? Marcel falou assim para mim: Nossa, mas como que você vai fazer? Você tá com o encontro preparado? Amada, eu tenho masoquista e rígida. Meu encontro tá preparado desde o começo, desde maio, que isso aqui tá preparado, entendeu? Então, é a minha rígida, meu masoquista, necessidade de segurança, planejamento, e tá tudo organizado, e tá tudo com cor aqui, o que que é importante, o que que eu deixo. Tem 10 mil informações aqui, mas o que que é essencial? Então eu relaxo, eu posso ir lá tomar um café com a minha prima, voltar. É isso aqui, entendeu? Então é esse movimento. Pode falar, Lu. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Treino. Aí não existe orgasmo sem entrega. Entrega o quê? Entregar o seu melhor. Entregar aquilo que está ao seu alcance. Então, não existe orgasmo, desfrutar sem entrega. Porque é na entrega que a gente efetiva a troca. E não existe orgasmo sem abrir mão do controle. Se a gente quiser controlar tudo à nossa volta, o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, o que o outro vai pensar do bolo, o que o outro vai pensar. Se a gente ficar presa nesse movimento, a gente também não desfruta e não gosta da vida. Percebe? E tudo isso, relaxamento, entrega e controle, está dentro. Está aqui, ó. Porque foi diante dos condicionamentos que a gente viveu, que a gente aprendeu a conter e não a tensionar, não relaxar. Foi diante dos condicionamentos que a gente aprendeu a conter e não entregar. E foi diante dos condicionamentos que a gente aprendeu a se controlar. Quando você ouviu menina não falar alto, fecha suas pernas, menina, sabe? Quando a gente ouviu tantas coisas, né, ao longo do nosso desenvolvimento, tá? Então é isso, sabe? Sobre o orgasmo. Tudo bem? Aí, olha uma coisa que eu escrevi aqui. O segredo do orgasmo, do desfrutar, está na fase do platô. Lembra o que era platô? A ação contínua na direção daquilo que você quer. É a fase. O orgasmo é só uma consequência, porque o prazer está nas pequenas ações e pequenas etapas que vão se cumprindo. Tá? Tudo bem? Podemos encerrar essa gravação? Estou vivendo isso essa semana, calando para não desgastar, mas estou analisando o comportamento. Seu ou do outro? Seu, tá. Muito bom. A Glaucia falou que não gosta de competição.
Hum. Ai, Glaucia, a gente vai ter prosas. Então, vou encerrar, tá? Essa gravação para começar a próxima.